Olá a todos, eu sou o professor Walter Sansão, mestre em Diversidade e Inclusão, professor de Ensino Fundamental no Rio de Janeiro. E nesse nosso encontro eu estou muito feliz e honrado com o convite da nossa querida professora Rô. E nesse nosso encontro virtual, feliz por compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, eu vou falar sobre o uso do aplicativo de comunicação WhatsApp em atendimento pedagógico em classe hospitalar. Esse trabalho é meu e da professora doutora Edicleia Mascarenhas, a qual foi minha orientadora no mestrado na Universidade Federal Fluminense. Esse trabalho gerou, o nosso livro, tá? Que está aqui, foi lançado em 2019 pela editora CRV, para quem quiser e desejar adquirir. Esse trabalho, eu acabei ensinando ciências e matemática pelo WhatsApp para crianças internadas. Como esse trabalho ele vai falar sobre tecnologia e educação especial, nesse nosso encontro virtual, eu separei em duas partes. Primeiro, vou falar da tecnologia e educação, para fundamentar e justificar o uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica. No segundo momento, vou falar sobre a classe hospitalar no nosso trabalho. Então vamos lá, vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre esses dois assuntos. Na primeiro momento da pesquisa, eu elaborei um mapa conceitual fundamentando as questões da tecnologia assistiva, da classe hospitalar e da fundamentação pedagógica sobre esse trabalho. Quando eu fiz os estudos sobre a fundamentação pedagógica, me trouxe incômodo sobre de que forma eu poderia avaliar esse trabalho, né? Com que tipo de fundamentação teórica. Então, eu vou falar mais à frente para vocês a forma como eu pude, fazer uma avaliação, uma fundamentação pedagógica em cima desse trabalho. Eu me baseei em conceitos, tanto da área da tecnologia quanto da questão pedagógica, para a gente fundamentar esse trabalho, em legislações também. E quando eu fui buscar, esses embasamentos, eu busquei referenciais da Unesco, de 2014, para a tecnologia na educação. E a Unesco trouxe características importantes para a gente poder entender esse trabalho. E o que me chamou a atenção, dentre outras, foi sobre a formação do professor. Olha que importante, a Unesco colocando a tecnologia na educação como uma forma para a formação inicial e continuada de professores com o uso de EAD e outras tecnologias que possam ser viáveis, porque os professores precisam também dessa formação para utilizar a tecnologia nas nossas escolas. A Unesco também trouxe uma questão ligada à equidade de gênero, que isso também é muito importante. O que me fez chamar a atenção nesse momento da pandemia foi sobre o acesso das crianças das camadas populares que são da rede pública, que não têm essa mesma equidade na hora de ter esse acesso. Eu até fiz estudos sobre a questão do ensino na Suécia e lá eles colocam uma questão importante sobre a questão do gap que existe entre as camadas populares e as crianças que têm melhores recursos financeiros. Então, isso também é muito importante para a gente repensar a forma pedagógica e questões políticas de se oferecer o acesso, permanência e qualidade referente à tecnologia na educação também para as crianças das camadas populares. Uma outra questão que me chamou a atenção, que a Unesco colocou, foi a questão da avaliação através da tecnologia. E isso foi muito importante, porque a Unesco coloca que a avaliação através da tecnologia ela vai permitir um referencial quase que instantâneo, tanto para o professor quanto para o aluno, dependendo da modalidade do público que for ser inserido. Então, a tecnologia ela vai colaborando de maneira interessantíssima. Pode parecer que vai tentar substituir o presencial, a questão não é essa. A tecnologia vai trazer muitas questões de humanidade para que essas informações pedagógicas cheguem, na relação entre o professor e o aluno. Uma delas é a que justifica o uso do WhatsApp, são as mídias,
que esse aplicativo traz, que é o áudio, o vídeo, a imagem e a escrita. Então isso também é muito importante. Continuando falando sobre esses referenciais teóricos, eu me baseei em dados do IBGE, numa pesquisa chamada PENAC, e que também faz uma configuração do perfil do acesso do brasileiro às tecnologias da educação. Então, essa pesquisa traz dados sobre essa questão da equidade de gênero, sobre a questão da escolaridade. Quanto mais a escolaridade da pessoa for no nosso país, melhor vai ser o acesso em relativo a quantitativo e qualitativo, tá, para as tecnologias da educação. Então, a gente sabe que investir em educação vão ter também essas consequências para o acesso às tecnologias. Eu me baseei também nos dados da Cúpula Mundial da Informação, que foi feita em Genebra, em 2005. Essa cúpula ela faz referenciais não só para a importância da tecnologia na educação, mas para toda a sociedade. O que me chamou a atenção desses dados foi da importância, né, do legado que o professor precisa deixar para o aluno ao passar pela experiência escolar, nessa prática da educação e tecnologia, que isso vai estar ligado diretamente à questão profissionalizante. Isso é muito importante. Isso me faz refletir também sobre a EJA, que é uma modalidade importante para os jovens e adultos, ligando também a questão, né, da importância desse momento da EJA, ofertando tecnologias para que esse aluno possa ter melhores condições ao mercado de trabalho. Uma outra questão importante sobre o WhatsApp foi porque ele vai entrar numa categoria chamada F4Dance. É uma palavra em inglês, não tem tradução ainda para o português, mas ela traz um significado importante, não só para o WhatsApp e outros aplicativos, é que eles vão dispensar orientação ou qualquer uso de manual. Tanto quando eu estou dando palestra, dando formação sobre esse meu trabalho, eu costumo perguntar quem é que já fez, né, algum cursinho, alguma orientação sobre o uso do WhatsApp. É claro que a resposta é não, e o WhatsApp ele tem essa facilidade. O WhatsApp ele é popular. Hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não tem esse aplicativo como forma de comunicação. E o WhatsApp ele vai trazer também uma questão da gratuidade na hora de você acessar. É claro que as crianças vão precisar de recursos financeiros para ter o crédito à internet, mas mesmo assim o próprio aplicativo ele é gratuito. Então isso também é muito importante. E quando eu falei na quantidade em relação aos usuários, o WhatsApp ele se iniciou em 2009 e em 2016 a empresa publicou que já havia 1 bilhão de usuários. Então isso é muito importante a gente saber que vai ser uma ferramenta que já está inserida como forma de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso me embasou para uma questão de pesquisa que eu viajei pelo mundo, né, entre aspas, de forma científica, buscando 22 artigos dos 5 continentes. Da África do Sul, de Israel, do México, na Europa eu busquei artigos de Portugal, da Espanha, né, na América Latina, claro, do nosso país, foram 11 artigos, busquei da Colômbia, para poder a gente entender como que o WhatsApp é utilizado também em outros países. E eu acabei descobrindo várias características do uso do WhatsApp, dentre elas foi porque eu encontrei trabalhos sendo publicados desde a educação infantil até o nível superior. Olha a importância aí da gente utilizar essa ferramenta também para a questão pedagógica. Fonseca ele vai falar em 2014 sobre essa questão da era digital, a importância da escola dialogar com a sociedade, já que estamos nessa era digital. Juni Albuquerque, em 2017, publicou um trabalho colocando a questão da revolução da escola ao se implementar esses tipos de atividades pedagógicas com a tecnologia, e me chamou a atenção porque ele falou dos nativos digitais. São, né, as pessoas que nasceram a partir de 1980 e o mundo já estava inserido dentro dessa linguagem tecnológica. É claro que quem nasceu anteriormente a essa data
serão chamados de migrantes digitais e eles terão que se adequar, vão ter que se esforçar também para aprender e fazer uso dessas tecnologias na educação. O WhatsApp me chamou a atenção também sobre a questão da alfabetização. É possível a gente alfabetizar através do WhatsApp e eu busquei em Vygotsky uma fundamentação de referencial sobre as zonas de desenvolvimento, tanto proximal quanto real, para que a gente possa se esforçar e fazer metáforas para a gente poder implementar um trabalho relativo à alfabetização, já que, como eu falei, o WhatsApp vai permitir fazer uso das mídias sobre imagem, vídeo, texto, o áudio. Então, isso também é muito importante, ligado à questão do letramento digital. Olha que importante a gente implementar um trabalho sobre essas questões. Me fez também refletir, né, nas minhas leituras no livro da Marta Coll, onde ela faz um embasamento importante sobre Vygotsky, e ela traz a questão do uso de instrumentos na nossa sociedade. Ela faz uma comparação até com os macacos, na hora de elaborar ali os exemplos, e ela deixa claro a importância do signo e do significado, que o próprio celular já traz na nossa sociedade. Por que não a gente utilizar esse instrumento com signo, significado, utilizando as funções psicológicas superiores para que a gente possa elaborar uma atividade interessante? Isso me faz refletir sobre a metacognição, preocupado com as crianças que têm altas habilidades e superdotação. Isso também é muito importante para que a gente possa fazer um nivelamento de qualidade de ensino por cima e não desacreditar no potencial e habilidade dessas crianças. Então fica uma dica aí para a gente poder refletir e elaborar um trabalho interessante. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da classe hospitalar, eu me baseei na questão de princípios constitucionais, normas e diretrizes para que a gente possa ter teorias e concepções à modalidade da classe hospitalar, né, que é uma modalidade da educação especial. Pode parecer um trabalho novo para quem não conhece, mas é um trabalho que se iniciou no Brasil com a primeira classe hospitalar desde 1950 no Rio de Janeiro. Em outros países, né, isso já existe há mais tempo, por exemplo, se iniciou na França, mas que a gente precisa recuperar esse déficit quando a gente faz uma comparação entre o Brasil e outros países. A gente sabe que no nosso país esse trabalho ainda precisa melhorar, precisa crescer e muito. Então a gente traz aí essa reflexão, porque a nossa Constituição ela vai colocar uma questão importante sobre a questão no artigo 6, no artigo 206, sobre as condições de igualdade de acesso e permanência à escola. O que isso me faz refletir sobre a classe hospitalar? É que a classe hospitalar é um trabalho das minorias, da diversidade e inclusão, está ligado à questão da educação especial e pode parecer que fazer um trabalho com as minorias é um trabalho que vai deixar a desejar no atendimento da classe regular, no atendimento quantitativo. Mas quando a gente fala de uma sociedade democrática, a gente precisa atender a todos, tanto na questão quantitativa quanto na qualitativa, e atender as minorias faz parte desse processo na qualidade da educação, valorizando a questão também da cidadania. Eu fiz referência também às teorias da Declaração Mundial da Educação para Todos, de 1990, a Declaração de Salamanca, de 1994, que foram referenciais teóricos para essa área da inclusão e da educação especial. Tem uma autora, Barros, de 2011, que ela vai falar uma definição legal sobre a classe hospitalar, que é uma modalidade de atendimento prestada a crianças e adolescentes, não só em hospitais, mas em casas de apoio, em contextos domésticos que vão requerer cuidados de saúde. Isso me fez repensar que ela está extrapolando a condição da internação somente em hospitais,
mas para qualquer tipo de atendimento à instituição de saúde. Então, a gente pode repensar também esses níveis de atendimentos aí dentro do aparelho dos atendimentos de saúde na nossa sociedade. Então, isso também é muito importante, a gente ampliar essas condições. Estou falando isso por quê? Porque em 2002 o MEC publicou um trabalho sobre estratégias e orientações sobre a classe hospitalar e o atendimento domiciliar pedagógico. Isso é muito importante, porque esse documento ele vai aí nortear e orientar, organizar a forma como a gente vai conceder a classe hospitalar. O MEC ele orienta que esse trabalho vai se iniciar pelas secretarias de educação, com parceria com as secretarias de saúde, né, para implementar esse trabalho tão lindo, tão bonito dentro da área da educação. Dentre essas questões, ela vai falar sobre a questão dos aspectos pedagógicos, os processos de interação com a escola e o sistema de saúde, os recursos humanos e materiais que essa classe hospitalar precisará ter, e também sobre a questão do currículo, que tipo de currículo vai precisar ter na classe hospitalar. E o MEC, ele deixa ali um referencial de um currículo flexível, exigindo ali do professor uma sensibilidade ao analisar caso a caso, dependendo do quadro clínico dessa criança, e fazendo a gente, o professor, extrapolar também uma questão da formação, que a gente sabe que as nossas universidades, de uma maneira geral, não têm uma formação específica para atender em classe hospitalar e outras atividades não formais. Então, a gente vai precisar repensar também dentre essas condições. A gente também buscou, para fazer a nossa avaliação, a teoria da taxonomia de Bloom, que ele vai criar 3 domínios sobre o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Isso também é muito importante para a gente extrapolar a condição da questão do ensino tradicional, essa avaliação tradicional que a gente costuma ter, para que a gente possa entender que a questão do afeto e o psicomotor, eles vão trazer também elementos importantes na hora da nossa avaliação. E no meu trabalho, em classe hospitalar, ensinando ciências e matemática através do WhatsApp, eu pude ter a oportunidade desse referencial teórico na hora de fazer essa avaliação. No livro, eu publiquei um quadro em qual a gente criou ali uma estratégia desses 3 domínios, colocando verbos de referência para que a gente pudesse observar e poder ter um referencial de elaboração de relatório, tá? Para a gente poder perceber o que acontecia nessas questões dos 3 domínios. Eu me baseei também numa teoria da professora doutora Edicleia, que é a questão do hospital hospitaleiro, que a gente vai ter que extrapolar uma condição que o hospital ele é um espaço disciplinador para o corpo, tentando identificar aí, um diálogo com o corpo dessa criança, entendendo que o hospital precisa compreender o ser humano, o corpo e a realidade social dessa criança, não só, a gente não pode pensar esse corpo como um corpo doente, passivo, inválido, pobre. A gente vai precisar entender que esse corpo ele não é passivo de ser controlado. Então, dialogar com esse corpo, com a família dessa criança é importante. No meu trabalho, eu tive a oportunidade de ter contato com crianças que retornavam para o hospital, e isso é preocupante, porque isso, eu não sou da área da saúde, mas me fez refletir, essas condições num diálogo mais próximo, mais profundo com a família, já que a gente sabe que crianças, às vezes, não têm uma qualidade boa de alimentação, vivem em locais com esgoto a céu aberto e outras mazelas que a gente sabe que podem influenciar, em doenças, e abater aí a questão da saúde dessas crianças e adolescentes. Isso vai gerar um entendimento e um atendimento de qualidade para garantir até um serviço de saúde ao cidadão. Tá? Então, só para a gente poder repensar essas condições,
Isso também vai contribuir pedagogicamente para desenvolver nos alunos a questão da autoestima. Isso é muito importante. Vários autores sobre a teoria aí, sobre classe hospitalar, vão trazer essa questão à tona, que a autoestima dessa criança vai ser elevada, essas características da autossatisfação, o orgulho de tarefas pessoais e coletivas dentro do hospital, né? São tarefas aí pedagógicas e que vão, né, fazer com que essa criança possa, mesmo nesse momento de dor, nesse momento difícil, elaborar atividades pedagógicas. Isso vai trazer uma questão sobre superação desses desafios. Isso é muito importante. Vai trazer também uma questão de igualdade, equidade, de liberdade, fazendo com que o corpo dessa criança, como essa totalidade que eu falei, possa ser respeitado mediante essas questões. No quadro que eu falei sobre avaliação, dentre esses 3 domínios, cognitivo, afetivo e psicomotor, né? Na parte cognitiva, eu elaborei categorias de verbos de referência sobre conhecimento, compreensão, a forma de definir, nomear, reconhecer, ordenar, recordar, discutir, exemplificar, deduzir. Então, são verbos ali que vão norteando a forma da gente olhar se a criança conseguiu fazer a atividade. Na parte da afetividade, a referência que eu coloquei foi receptividade e valorização. Então, a forma que essa criança vai aceitar ou rejeitar, vai respeitar, vai organizar. Então, segue aí essas referências na hora da gente fazer, né, um tipo de avaliação. E na parte psicomotora, eu tive um olhar para a questão da habilidade física, a forma como a criança iria manipular e naturalizar o uso desse aplicativo ao realizar atividades. Esse trabalho é óbvio que foi à distância, mas eu também realizei de maneira presencial. Eu utilizei o recurso de imagens, como eu falei para vocês, para implementar o trabalho de ciências, então eu chamava de desafios. Eu utilizei o vídeo da Kika, o dia e a noite, para quem quiser acessar na internet. É uma série de episódios e esse episódio sobre o dia e a noite faz, né, relação à questão do ensino da física, né, mostrando ali os movimentos de rotação, de translação. Então ficava mais dinâmico e criativo oferecer esse vídeo. E nas imagens, como eu falei, eu ofereci o desafio do sistema solar com os planetas sem o nome, e depois as crianças tentavam nomear, tentando relembrar aquilo que elas já sabiam, e depois eu colocava uma imagem já com os nomes dos planetas. Então, tinha toda uma sequência didática para a gente poder ir elaborando as atividades de ciências. Em matemática, eu também coloquei imagens para que a gente pudesse fazer, baseado na neurocognição, imagens com desafios matemáticos relativos também à metacognição, quando eu oferecia frutas ou outras imagens, substituindo números por esses significados, tá bom? Continuando, Fonseca, ele vai falar que na escola do futuro, nenhum estudante deve ficar para trás e muito menos excluído de aprender, pois nenhuma criança ou adolescente é ineducável. Então, isso também me respalda na implementação da classe hospitalar, já que em qualquer espaço que a escola possa ser inserida, que a pedagogia possa ser inserida como a classe hospitalar, isso vai trazer um trabalho relevante na hora de formação, mesmo não estando, né, dentro da escola, desse espaço formal. Como perspectiva, a gente espera que tanto a área da saúde quanto a área da educação possam caminhar juntas, contribuir desenvolvimento aos alunos, tanto na escola quanto no hospital. E para finalizar, eu faço referência à teoria da querida professora Juscelia Linhares, que é professora doutora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e na teoria dela, ela vai trazer questões relevantes para a gente poder refletir,
que se a escola for promotora de saúde, o hospital será mantenedor da escolarização, indicando a criação de hábitos, respeito e rotina, fatores que estimulam a autoestima, como eu já havia falado, desenvolvimento e a escolarização de criança e do adolescente. Não parou por aí. Ela vai continuar falando que, além disso, entre todos esses benefícios, observam-se a melhora do estado emocional, a diminuição do tempo de permanência do aluno no hospital, bem como a economia de gastos e investimentos financeiros, o que se colabora com a sociedade em geral. Olha só, ela extrapolou apenas a condição do olhar dentro da classe hospitalar, trazendo dados importantes até da otimização de recursos financeiros para a utilização da classe hospitalar. Isso me fez refletir que na minha imersão sobre a classe hospitalar, tanto no Rio de Janeiro e em outros estados, eu estive no Hospital Souza Aguiar, em que o próprio diretor, ao implementar a classe hospitalar pela prefeitura, ele pôde observar com dados quantitativos que quadros clínicos de crianças dentro daquele mesmo estado, antes da classe hospitalar, demoravam muito mais para se recuperar. Então a gente sabe que, tanto na teoria quanto na prática, a classe hospitalar vai trazer essas questões de benefícios para a sociedade em geral. Eu não poderia me despedir de vocês sem deixar aqui uma mensagem importante baseada em Piaget. O Piaget, ele falou que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta que Piaget colocou foi que formar mentes que sejam, estejam em condições de criticar, verificar, não aceitar tudo que a elas se impõe. Então fica o meu recado aí para vocês, compartilhando humildemente aí um pouquinho do meu trabalho. Um grande beijo a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.